O mundo está cheio de coisas fascinantes, mas você já parou para pensar e como algumas fronteiras podem ser completamente bizarras? Imagina morar em uma casa onde a sala está em um país e o quarto em outro, ou caminhar alguns metros e viajar no tempo. Hoje vamos explorar juntos algumas das fronteiras mais estranhas do planeta. Garanto que algumas vão te surpreender. Vamos nessa? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, para assim vocês não perderem nenhum vídeo novo do canal. Começamos na pequena cidade de Barley, na Europa. Aqui, a fronteira entre a Bélgica e a Holanda é simplesmente uma linha reta. É um verdadeiro quebra-cabeça, com 22 enclaves belgas dentro do território holandês e até enclaves holandeses dentro de enclaves belgas. Tá, mas o que significa enclave? É simplesmente um território dentro de outro território. Essa confusão começou há séculos, em acordos medievais entre senhores feudais. Com o tempo, a divisão permaneceu, e hoje nos lugares mais curiosos do mundo, algumas casas são cortadas pela fronteira, e a entrada principal da casa determina em qual país você está. A cidade também se tornou um destino turístico popular. Muitas pessoas visitam para poder conhecer de perto a curiosa divisão territorial da cidade. Restaurantes e lojas exploram características únicas de Barley, oferecendo experiências que destacam e como é viver literalmente entre dois países. É simplesmente uma demonstração de como diferenças podem ser geradas de forma criativa e harmônica, transformando um desafio em um atrito cultural e econômico. Agora vamos ao Ártico, no estreito de Bering, onde ficam localizadas as ilhas Diomedes. A pequena ilha Diomedes pertence aos Estados Unidos, enquanto o grande Diomedes é da Rússia. Apesar de estarem a cerca de 3,8 km de distância, há uma peculiaridade da ilha. Estão separadas cerca de 21 horas de fuso horário. Durante a Guerra Fria, essas ilhas eram conhecidas como cortina de gelo. Apesar da proximidade, a travessia era proibida. A linha internacional de data passa entre as ilhas. Literalmente um lado está hoje e o outro no amanhã. Uma curiosidade: se você estiver na pequena ilha de Pequena Diomedes no dia 1º de janeiro, basta olhar para a Grande Diomedes e ao ver o último dia do ano anterior. A Pequena Diomedes, do lado americano, é habitada por cerca de 100 pessoas, em sua maioria indígenas. Já a Grande Diomedes, do lado russo, é desabitada e usada principalmente como uma base militar estratégica. O clima extremo, com temperaturas que podem cair até 30 graus negativos no inverno, faz com que a vida ali seja incrivelmente desafiadora. Kaliningrado. Kaliningrado é um caso único, um pedaço de território russo separado do restante do país, localizado entre a Polônia e a Lituânia. É como um quebra-cabeça geopolítico no coração da Europa. Antigamente, fazia parte da Prússia. Após a Segunda Guerra Mundial, foi anexado pela União Soviética e hoje continua sendo um ponto estratégico para a Rússia. Kaliningrado é famoso por sua produção de âmbar e pela presença das maiores bases militares russas na região. Imagina um pedaço da Rússia perdido no meio da Europa. É literalmente isso que Kaliningrado representa. A região abriga uma base naval russa fundamental, a tropa do Báltico responsável pela segurança da região e pela projeção de poder da Rússia no Mar Báltico. A Rússia também implantou um sistema de mísseis de longo alcance de defesa aérea avançado, como por exemplo o S-400 em Kaliningrado, que tem gerado preocupações significativas, e especialmente entre os países da OTAN e também da União Europeia. Esses sistemas de defesa podem ser usados para poder bloquear o espaço aéreo sobre a região e ainda dificultar qualquer intervenção militar externa. A expansão da OTAN para o leste, incorporando países como Polônia, Lituânia e Letônia, aumentou ainda mais as tensões com a Rússia, que considera Kaliningrado como uma linha de defesa estratégica contra a aliança militar. A linha de frente de Kaliningrado, como é frequentemente chamada, é um dos pontos de maior tensão entre o Ocidente e a Rússia, pois qualquer ação militar naquela região poderia desencadear um conflito mais amplo. Agora vamos juntos para Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla, essas duas cidades espanholas, estão localizadas no norte da África, ao longo da costa de Marrocos. Ceuta foi conquistada em Portugal em 1414 e passou para o controle espanhol em 1580. Já Melilla tornou-se parte da Espanha em 1497. O Marrocos reivindica ambas cidades como parte do seu território, mas a Espanha mantém o controle da região, considerando as partes integradas em seu país. Essas barreiras foram construídas para poder conter a imigração irregular e também para proteger a fronteira da União Europeia.
Ceuta e Melilla são pontos importantes de entrada para imigrantes africanos que buscam asilo ou melhores condições de vida e também para poder ter oportunidades de entrar na Europa. As cercas são frequentemente escaladas por tentativas dramáticas de atravessar a fronteira, muitas vezes o resultado de ferimentos graves ou até de tragédias. A fronteira é um símbolo de disparidade econômica e sociais entre a África e a Europa. A Espanha, com o apoio da União Europeia, tenta controlar a imigração a todo custo, enquanto Marrocos desempenha um papel fundamental em monitorar os fluxos migratórios. A fronteira entre os Estados Unidos e o México é uma das mais emblemáticas e controversas do mundo, tanto pelo seu tamanho quanto pelas questões políticas, sociais e culturais envolvidas. A fronteira se estende por 3.145 km de distância, cruzando desertos, rios, montanha e até mesmo áreas urbanas, densamente povoadas como Tijuana e San Diego. Essa fronteira é marcada por contrastes. De um lado, há vastos trechos de paisagens naturais e desabitadas, e do outro lado, áreas fortemente militarizadas e monitoradas, com cercas, muro e patrulha de fronteiras. O Rio Grande, ou Rio Bravo, no México, forma boa parte da divisão natural entre os dois países, principalmente no estado do Texas. Um ponto interessante é que essa região não é apenas uma linha divisória, mas também uma área de troca cultural. Milhares de pessoas cruzam as fronteiras todos os dias, seja legalmente por meio de postos de controle, seja ilegalmente enfrentando perigos externos, como temperaturas escaldantes nos desertos, por exemplo, ou até mesmo travessias em rios. As cidades gêmeas, como Tijuana e San Diego, ou Ciudad Juárez e El Paso, são exemplos claros de como essa fronteira é uma zona de convivência e tensão. Essas áreas são economicamente independentes, mas ao mesmo tempo refletem disparidades significativas em termos de renda, segurança e até mesmo infraestrutura. Nos últimos anos, as fronteiras foram ampliadas em várias seções, especialmente durante o mandato do presidente Donald Trump, intensificando debates sobre imigração e direitos humanos. Porém, independente das barreiras físicas, a ligação cultural entre os dois países é inegável. A música, a culinária e até mesmo um idioma são prova de que essa região é muito mais do que uma simples linha no mapa. Essas fronteiras nos mostram como o mundo é cheio de histórias fascinantes e às vezes completamente inesperadas. De uma vila dividida por linhas no chão até uma ilha que se faz viajar no tempo. Essas divisões nos ensinam que a geografia pode ser tão incrível quanto misteriosa. E aí, qual dessas fronteiras te impressionou mais? Ou conhece alguma outra que deveria estar nessa lista? Deixa seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais curiosidades. Até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês.